Olá, olá, bom dia, tudo bem, oitavo ano? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais esta videoaula, em que nós vamos tratar sobre o assunto conjunção subordinativa, tá? Essa matéria pertence ao livro 4, do terceiro trimestre, né? Já estamos aí indo para o finalzinho, né, do ano letivo, tá? Então, assim, essa matéria ela é muito importante, porque quando a gente entende, compreende a função da conjunção, né, e a função dela é ligar as orações, estabelecer uma relação entre as orações, a gente vai atribuindo também sentido, né, e a gente vai compreendendo aquilo que nós estamos lendo melhor. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui com vocês na página 70. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Começa aqui, né? O conceito começa aqui na 69, tá vendo? Se você tiver com o livro aí, você pode abrir, tá? Para acompanhar. E aí, ele fala aqui sobre conjunções subordinativas. Ele começa falando, né? Na unidade anterior, você estudou as conjunções coordenativas, que também tem a função de relacionar termos de uma mesma função sintática, ou orações independentes, ou seja, as conjunções coordenativas também estabelecem relação, só que uma oração ela não depende da outra para ter sentido, entendeu? Já nas conjunções subordinativas, o que a gente vai estudar é isso. Uma vai completando a outra, só que precisa, né? Elas dependem uma da outra, tá? A gente vai ver isso na prática conforme a gente for fazendo aqui as atividades, ok? Então, olha só, as conjunções subordinativas, aí eu tirei do seu livro e coloquei aqui, ó. Relacionam orações dependentes entre si, relação de dependência. O que é depender? Eu preciso do outro, não é isso? O próprio verbo precisar, olha só, preciso. Precisa de quê? Ele não pede complemento? Então, só que as conjunções vão estabelecer aí relação de sentido, ligando essas orações em que uma vai depender da outra para dar continuidade, tá? Então, olha só, as conjunções subordinativas relacionam orações dependentes entre si, ou seja, que dependem umas das outras para terem sentido, tá? Então, aí na página 70, observe o trecho em destaque e responda às questões. Então, nós temos um trecho aí, ó, na página, aqui, esse trecho aqui. Vamos fazer a leitura dele? Deixa eu aumentar aqui, ó. Caso você não esteja com o livro em mãos, não tem problema, você acompanha aqui comigo, tá? Mas o ideal é você estar com o livro até para você fazer os exercícios e a correção deles, ok? Então, olha só, releia um trecho da carta aberta apresentada no início desta unidade. E diz assim: apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Ponto. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Gente, observa, nós lemos aí um parágrafo, né? Repara que existe uma harmonia, existe uma ordem, existe uma direção, né? E a gente tem isso através da pontuação, a gente tem as vírgulas, que são aquelas pausas menores, a gente tem o ponto final, que fecha uma ideia, uma declaração, correto? Então, assim vai se construindo o parágrafo, não é assim? Tá? Então, vamos lá. Após a leitura desse texto, olha a pergunta que tem aí na letra A da página seguinte, tá? Nós lemos o texto aí da página 69, agora vamos para a página 70. Quantas orações aparecem nesse trecho?
Que trecho? Esse que está em destaque, ó, esse que está em negrito. E aí, gente, vamos relembrar. Orações são verbos. Então, você vai contar os verbos, tá? Olha só. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos, verbo implantar, ok? Um verbo aí. De implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Continuar é outro verbo. Então, quantas orações nós temos aí? 2 orações, beleza? Implantarmos e continua, né? Como então é possível identificar essas orações, gente? Por meio, como eu falei, dos verbos, correto? Então, aí no seu livro, tá? Na página 70, você já pode colocar as respostas de acordo com o que a gente está respondendo aqui, tá bom? Então, encontramos aí 2 orações e foi possível a gente identificar as orações através dos verbos, ok? Então, a quantidade de verbos indica pra gente a quantidade de orações, beleza? Entendeu? Então tá. Letra C. Leia essas orações separadamente. Cada uma delas apresenta sentido completo ou uma completo sentido da outra. E aí ele pede pra gente ler separadamente, ou seja, onde tem verbo e, né? Se lê separadamente. Então, implantarmos, aí tem uma vírgula aqui, a devastação continua. O que está separando essas 2 orações? A vírgula, não é isso? Muito bem, então olha só. Aqui ainda fala o seguinte, aqui em cima, ó. Como é possível identificar essas orações? Por meio dos verbos. Além disso, a pontuação nos auxilia na separação. Até a vírgula a uma oração e após a vírgula a outra oração, tá? Que responde também aí a letra C, né? Cada uma delas apresenta sentido completo ou uma completo sentido da outra. Uma complementa o sentido da outra, não é isso? Tá? Então vamos lá. Qual é a relação entre essas 2 orações? É uma relação de dependência ou de independência? E aí? Qualquer coisa você volta lá e lê. Dependência, visto que uma completa o sentido da outra, não é isso? Epa, fui rápido. Qual oração apresenta o sentido principal e qual está subordinada? Então, olha só. A segunda oração apresenta o sentido principal e a primeira está subordinada, tá? Vamos ver aqui o que ele está dizendo, ó. Ele está dizendo o seguinte. A devastação continua. Olha aqui comigo, aqui em cima. Essa é a oração principal. E aí, não tem problema, gente, se ela tá lá depois da vírgula, entendeu? Não tem. A devastação continua. Aí repara como ele começa, ó. Apesar do. Então, apesar do grande esforço, estão implantando unidades de conservação. Então, apesar disso tudo que estão fazendo, a devastação continua. Reparou? A devastação continua é a oração principal. O que vem depois, ou essa ideia aí que as liga, né, complementa, né, e traz pra gente um sentido. Porque olha só, apesar do, traz pra gente uma ideia de que a devastação ela está continuando apesar de tudo que se está fazendo, entendeu? É uma concessão, é uma concessiva, tá? Então vamos lá, devagar para você entender, ó. A segunda oração apresenta o sentido principal e a primeira está subordinada a ela. Observa o mesmo período com as orações invertidas. Olha aqui. Se a gente fosse inverter, ia ficar assim, ó. A devastação continua, vírgula, apesar do extraordinário esforço, tal e tal e tal. Entendeu? Tá? Então, a gente tem que ficar atento aqui, ó. Apesar do... é justamente a locução conjuntiva que liga, que estabelece a relação entre essas orações, ok? E aqui, o sentido expresso pelas orações sofreu mudança? Não, né? O sentido ele permanece o mesmo.
Que palavra ou expressão relaciona essas duas orações? O apesar de, lembra que eu falei? Já mostrei para você lá? E que sentido essa expressão indica? Concessão, também já havia te falado. Então é isso, ó. Estamos alegres aí porque a gente está entendendo a matéria, né? Por isso a bonequinha aí toda feliz. Mas é isso, pessoal. Faz a correção e procure entender, tá? Para a gente trabalhar a conjunção subordinativa e para você compreender melhor, gente, tem que olhar para o verbo. Tem que buscar o verbo. Tem que encontrar o verbo nas orações. Porque quando você separa os verbos, você percebe o que está no meio, o que está ali ligando entre uma e outra oração, entendeu? E aí você encontra as conjunções, tá? Corrigiu aí? Então, olha só. Muito bem. Falamos até aqui, concessão, beleza? Fechamos aí a página 70, né? Então, aí na 71, olha só. A gente tem aqui um outro trechinho, né? Deixa eu também ler aqui com você. Ó, esse número 3 aqui. Essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta, tá? Deixa aqui, ó, eu coloquei aqui para ficar melhor para você identificar, na página 71, tá? E aí eu coloquei o para que numa outra cor diferenciada. No seu livro está em negrito, né? Está em destaque. Com que função a expressão destacada foi utilizada nesse trecho? Para quê? Pensa um pouquinho aí. Tenta identificar quando é que a gente usa o para ou o para quê. Qual sentido ele consegue trazer ao texto, tá? Então, olha só. Com que função a expressão destacada foi utilizada nesse trecho? Para estabelecer uma relação entre as orações e uma relação de finalidade, tá? Aqui eu já respondi de forma direta. No seu livro, ele tem a pergunta A e a pergunta B. Eu vou aumentar aqui, ó, para você ver. Que é a mesma coisa, tá? Então, olha só. Com que função a expressão destacada foi utilizada nesse trecho? Para estabelecer uma relação entre as orações. E aqui embaixo, o sentido dessa expressão é o mesmo da expressão identificada no trecho anterior? Não. Essa expressão apresenta o sentido de quê? De finalidade, objetivo, tá? Ok? Muito bem. E assim, gente, nós podemos fazer então a leitura aqui, ó, dessa parte rosa aí do seu livro, né? Que é importante, até você pode grifar aí, tá? Olha só. Nos trechos apresentados, as expressões apesar de, lembra do primeiro fragmento que a gente leu? E o para que, desse último agora, foram empregadas para relacionar. Quando eu falo relacionar, quando você lê isso no seu livro, o que é relacionar? É fazer essa ligação, tá? É ligar, ele relaciona, ele liga, ok? Aí aqui ele continua, né? Ele conecta orações que dependem uma da outra para ter sentido completo. Essas expressões, acompanhem a leitura, ó. Isso aqui é importante para você entender. Essas expressões recebem o nome de conjunções subordinativas ou, nos exemplos dados, locuções conjuntivas subordinativas, tá? As conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas ligam orações, completando o sentido de uma oração principal. Então, sempre vai ter uma oração principal e o que vem depois vai ser, então, essa locução conjuntiva ou essa conjunção, tá? Para estabelecer a ligação. E aí, ó, vamos lá. Ou acrescenta alguma circunstância adverbial em relação ao fato expresso na oração principal. Por exemplo, por isso,
elas subdividem-se em integrantes e adverbiais. As conjunções subordinativas e integrantes, como o nome está dizendo, elas integram, fazem parte, introduzem orações subordinadas que equivalem a substantivos e completam ou integram o sentido da oração principal. Caramba, professora, tá lendo um monte de coisa, não tô entendendo nada. Pode ser que você esteja assim, né? Eu entendo você, tá? Mas calma, a gente vai com calma, né? Lendo as orações, vamos lendo as frases. É o que eu falei no início. Essa parte vai requerer de você, aluno, que você identifique as orações. Então, você tem que olhar para o verbo. Encontrou o verbo numa oração, encontrou o verbo na outra oração, o que liga essas duas orações? São as conjunções, e é aí que você tem que ter atenção, tá? Ok? Então, vamos lá. Aí, ó, aqui você tem um quadro, né? Com a classificação das conjunções. Sim, classificação. Por quê? Se você usa, por exemplo, o para, como a gente viu aí anteriormente, qual é a classificação dele? Finalidade. Então, é uma conjunção que indica final, finalidade, né? Se eu tenho, por exemplo, somente o que ou o se, olha só, eles serão conjunções integrantes, eles estão introduzindo, iniciando uma outra oração. Por exemplo, olha o exemplo aqui do lado, gente, ó. Eu quero, repara, eu quero. Se eu parasse a frase aí, você ia questionar, quer o que, professora? Então, o que vem em seguida vem completando o sentido da primeira. Reparou que eu quero é uma oração, tem o verbo querer? É isso. Observe os verbos. Então, olha só, eu quero, e aí em seguinte vem a conjunção integrante, que você tenha um futuro promissor, entendeu? Olha de baixo, não sei, verbo saber, não sei, o sei. Se ele virá, virá é o outro verbo. Então, o se tá aí no meio ligando essas duas orações. Entendeu? Outra conjunção subordinativa que se encaixa aí na classificação de causa é a causal. Porque ela indica pra gente o motivo, a causa de alguma coisa ter acontecido. Então, olha só. Ocorreram vários acidentes, porque no local não há sinalização. Repara, verbo ocorreram de um lado e há no outro. Esse há com H, que é o verbo haver. O que está ligando essas duas orações? O porquê. Trazendo pra gente uma ideia de quê? De causa. Por que que ocorreram vários acidentes? Percebeu, gente? É isso, não é difícil. É só prestar atenção, pensar, lógico, né? Ó, outra conjunção subordinativa, consecutiva. O que que significa isso? Ideia de consequência. O que é uma consequência, pessoal? Pensa aí. A consequência de alguma coisa é o resultado, né? Você faz, resulta em algo, gera uma consequência, não é isso? Tá. Então, se a gente diz assim, ó, a situação era tão estranha que achamos melhor ir embora. Pensa nessa frase, nessa situação aí, nesse período todo aí. De repente você chega e vê uma situação estranha. Isso vai gerar o quê? Vai resultar em quê? Caramba, vamos embora daqui, né? Não queremos mais ficar aqui, não. Ou não quero mais ficar aqui, entendeu? Então é isso. E a gente vai percebendo isso a partir das conjunções nas orações. Nós temos a concessiva, a conformativa, a comparativa, a condicional, temporal, proporcional e final, tá? Todas elas estão aqui no seu livro, olha só. Ah, professora, vai ter que gravar isso tudo? Vocês sabem que eu não sou a favor de gravar nada, né? Eu sempre falo isso nas aulas. Você não tem que gravar. Você precisa conhecer. Você precisa se familiarizar e precisa compreender aquilo que você está usando. E isso só acontece quando você pratica, quando você faz os exercícios, ok? Então, tô vendo o quadro aqui. Tem que começar a estudar. Tem que começar. Como é que eu posso começar? Pega essas frases de exemplo do quadro, reescreve no seu caderno, entendeu?
E aí você vai sublinhando aí, identificando as conjunções, vai puxando a setinha. Ah, embora. O que significa embora? É uma concessão, entendeu? Você conforme. O que significa conforme? É uma conformativa, tá? Então você vai atribuindo sentido às conjunções e assim você vai aprendendo sem precisar ficar preocupado em gravar alguma coisa, né, gente? É a melhor forma de estudar, tá bom? Então agora a gente vai lá para a página 75, tá? Na 75, nós vamos então fazer esse trabalho aqui, ó. E indique com que sentido a conjunção como foi utilizada nas orações a seguir. E aqui fica a confirmação de que você não deve ficar preocupado em decorar nada. Por quê? Porque olha só, como é uma conjunção que pode indicar comparação, ela pode indicar causa, ela pode indicar conformidade. Então, se você decora o como somente como comparativa, você pode errar na prova, porque ela pode aparecer com outro sentido. Percebeu, gente? É importante pensar nas orações, né? Deixar nossa mente, ó, trabalhar, analisar, perceber, entender o sentido dela na oração, tá? Aí no seu livro, você tem então na página 75, ó, o exercício 5 começa aqui, né, na 74. Como você viu, as conjunções podem apresentar diferentes sentidos, pois dependem do contexto em que são empregadas. Indique com que sentido a conjunção como foi utilizada nas orações a seguir, tá? E aí, você tem aí, como não havia muitos recursos, a reforma foi cancelada. Ó, como não havia muitos recursos, o que aconteceu? A reforma foi cancelada. Então, qual foi o motivo da reforma ter sido cancelada? Reparou a pergunta que eu fiz? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Então, esse como aí indica causal, letra A, tá? Olha B. Você é meiga como uma flor. Aí sim, o como está trazendo pra gente uma ideia de comparação, letra B, tá? Olha a letra C. Fizemos a atividade como foi solicitada, ou seja, conforme foi solicitada, percebeu? Aí é letra C. A próxima. Você parece ser calma como sua irmã. Está comparando uma pessoa com a outra, letra B. Percebeu, gente? A próxima, ó. Como estava agradável amanhã, o Bião resolveu passear na enseada. Conforme, né, o tempo bom, agradável, então ele foi passear, né? Aliás, aqui, como estava agradável amanhã, não é, traz essa ideia, né, de conforme, mas não é nem conforme, pode ser causa aí também, causal, porque é o motivo, né, do Rubião. Viu como a gente tem que pensar? O motivo de Rubião resolver passear. Olha a pergunta, por que o Rubião resolveu passear? Qual foi o motivo? Ah, ele olhou, viu que o tempo estava bom, agradável. Então é a causa, tá? É muito importante, gente. Tem que analisar. Prepare esses sanduíches como expliquei. Aí sim, conforme eu expliquei. Então, conformativa, letra C, tá? E aí, ó, vou mostrar aqui para você, para que você possa fazer a sua correção aí no livro, tá bom? Nada saiu como esperávamos. Olha aí, conforme esperávamos, letra C. Conformativa. Como havia pouca gente, a reunião foi adiada. Por que, gente, a reunião foi adiada? Por quê? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Ah, então é causal. Entendeu? E a última, hoje está fazendo tanto calor como ontem. Então há uma comparação aqui, letra B. Percebeu, pessoal? É isso que você tem que fazer. O como, ele aparece em todas as orações aí. Só que ele atribui sentidos diferentes para cada oração, tá? E eu percebo isso à medida que eu leio, que eu penso, que eu faço as perguntas devidas, que eu identifico. Eu não posso só decorar que o como vai ser sempre uma coisa.
entendeu? Porque pode ser que não aconteça assim, tá? Então, faça a correção aí do seu livro, página 75. Não basta também você só olhar para as letrinhas, ó, ficou A, B, C, B, A, C, C, A, B. Se você se preocupar só com isso aí, você não estudou nada. O importante aqui é você pegar cada oração dessa e fazer a classificação devida. Ela é causal? Ela é comparativa? Ela é conformativa? Peraí, deixa eu pensar. Como não havia muitos recursos, a reforma foi cancelada. Peraí, por que a reforma foi cancelada? Ah, então tem uma causa dessa reforma ter sido cancelada. Então, esse como no início da oração é uma causa. Percebe? É assim que a gente vai pensando, tá? Tem que fazer, tem que escrever todas as orações e tem que identificar o sentido de cada conjunção, beleza? Ok? Deu tempo aí? Corrigiu? Posso passar a tela? Estamos aí na página 75, tá? Fazendo o exercício. E aí, gente, antes de ir para as perguntas e respostas, né? Vamos aqui fazer a leitura, ó. Temos um texto aqui embaixo, tá? Ah, professora, por que você pulou aquelas páginas? Aquelas páginas anteriores você vai fazer na aula ao vivo, tá? Na aula online, melhor dizendo. Então, não se preocupe que vai ter a correção delas. Então, aguarde na aula online, você vai fazer aquelas páginas com a professora, tá bom? Então, comigo aqui, como é vídeo aula, a gente está corrigindo essas outras, tá? Então, olha só, gente. Deixa eu aumentar aqui. Vamos fazer a leitura aqui desse texto, que a gente responde lá as perguntas rapidinho. A água e o fogo. Acompanha aí comigo, ó. Certa vez um homem ficou muito decepcionado porque o fogo e a água não podiam ficar juntos. Ele decidiu então reuni-los de uma vez por todas. Estou repetindo, né? De uma vez por todas. Lançou então um balde d'água no fogo. Não deu certo. Acho que joguei muita água e apaguei o fogo. Mudou de tática e jogou só um pouquinho de água no fogo. Não adiantou nada. O fogo estava muito forte e secou a água. Dizem que esse homem tenta até hoje reunir água e fogo. Ora o fogo seca a água, ora a água apaga o fogo. Querer reunir água e fogo leva à perda de um deles. Gente, olha que legal esse texto, né? É uma fábula, faz parte aí de fábulas contemporâneas, tá? E faz a gente pensar, né? Água e fogo, nesses elementos aí tão diferentes, não é isso? Vamos lá, então. Por que a ideia do homem não dava certo, pessoal? Por quê? Óbvio, né? Fogo e a água são elementos muito diferentes e por isso não se misturam, tá? Então escreve aí. Fogo e a água são elementos diferentes. Por isso eles não conseguem, não dá para misturar, não se misturam, ok? B. Quais foram os métodos usados pelo homem? Ele conseguiu obter sucesso? Aí você escreve detalhadamente, né? Ó, primeiro ele jogou muita água e aí acabou apagando o fogo. Depois ele jogou pouca água e o fogo acabou secando. Ele não obteve sucesso, mesmo mudando de tática, né? E às vezes acontece isso, você tenta de um jeito, você tenta de outro, mas se você não perceber que o elemento central, que é aquilo que você está tentando ali, ele tem uma particularidade e particularidades precisam ser respeitadas, não é isso? Então o fogo, a água é água, não se mistura, tá? Na C, no final do texto há um ensinamento, olha aí, é fábula, né, gente? A fábula sempre traz uma moral, sempre traz um ensinamento, leva a gente a uma reflexão, né? Muito legal ler as fábulas. Qual seria esse ensinamento, gente? Pensa aí um pouquinho, vamos lá.
Vê se você consegue identificar que há certas coisas na vida que não podemos mudar, não importa a tática usada. E é verdade, né? Na letra D, no primeiro parágrafo do texto, há uma conjunção subordinativa. Identifique-a e transcreva. Depois identifique a classificação que ela recebe. Vamos ver se você já está esperto aí, já está identificando as conjunções subordinativas? Ó, porque, né? É a causal, indica o motivo, não é isso? Muito bem. Gente, eu vou passar o slide. Se tiver muito rápido, você ainda estiver copiando a resposta ou conferindo, pausa o vídeo, depois você volta, tá? E aí continua ouvindo as explicações. Vamos agora para o número 2. Você vai ler as orações, vai escrever a relação de sentido entre elas. Marina ficou resfriada porque tomou chuva no fim de semana. Repara que, ó, tem porquê na A, tem porquê na B, tem porquê na C. Qual é a relação de sentido aqui, gente? Ó, Marina ficou resfriada porque tomou chuva no fim de semana. Temos uma causal aqui, relação de causa, né? Vamos para B. O mar parece estar muito gelado, porque as pessoas estão preferindo ficar na areia. Temos aqui uma relação de quê? Explicação, tá? Ele está explicando, né, por que o mar parece estar gelado. As pessoas estão preferindo ficar na areia. Antônio foi promovido na empresa porque seu projeto foi o melhor já apresentado. Temos aqui também uma causa, por que o Antônio foi promovido, tá? Então, encontramos aí o motivo, a causa, né? Questão 3. Divida os períodos em orações. Contorne as conjunções ou locuções e classifique-as. Olha só, dividir em orações é o que eu falei desde o início, identifique os verbos. Então vai ser assim: esperamos que você esteja melhor. Primeira oração, esperamos. Que você esteja melhor é outra oração. O que está ligando elas duas é o que? O que aqui é aquela conjunção integrante que introduz, que inicia a oração, lembra? Então, vai ficar assim, ó. Esperamos, tracinho, para indicar a separação, tá? Que você esteja melhor. Conjunção que, classificação integrante, ok? B. Fiz esse vestido como modelo da revista. Ó, fiz esse vestido, primeira oração, como modelo da revista. Fica subentendido aqui que ele também fez, né? Ele tá comparando aqui, tá? Fiz esse vestido, desculpa, não é comparação, é conformativa. Eu fiz esse vestido conforme, então pensa comigo, até confunde mesmo, né? Tem um modelo na revista de vestido, você até compara, mas conforme o modelo ensina, conforme a revista ensina a fazer, então a pessoa vai e copia. Então por isso é uma conformativa, tá? Então fiz esse vestido como modelo da revista. Esse como aí é uma conformativa, ok? A comparação estaria na questão do vestido, tá? E com o vestido da revista. C. Não foi condenado, visto que não havia provas suficientes. Então, aqui nós temos, ó, não foi condenado, separa, visto que é a causal, tá? Indica a causa, ok? Eu vou insistir em minha opinião, mesmo que, ó, concessiva aqui, tá? Eu vou insistir em minha opinião, separa, porque tem verbo aqui, mesmo que todos sejam, outro verbo aqui, ok? Letra E. O médico não vai atender mais ninguém hoje. Então, aqui nós temos, ó, eu até botei de outra cor para separar que essa frase é maior, né? Locução conjuntiva subordinativa, a não ser que. Classificação condicional, é uma condição, tá? F. Pediu que todos entrassem a fim de que recomeçasse a apresentação. Com a finalidade, né, gente? Olha aí, final, tá? A fim de que. G. A sala foi ficando quente à medida que os participantes iam chegando. Então, nós temos aqui a sala foi ficando quente, é uma oração. À medida que é outra oração e à medida que é uma conjunção proporcional. Indica aí a proporção. À medida que as pessoas vão chegando, então existe uma
proporção, tá? H. A palestra começou assim que todos se acomodaram. Então, nós temos aqui, ó, tempo, né? Assim que, ok? Era um homem justo, tal qual seu pai. Era um homem justo é uma oração, tal qual seu pai é outra oração. Temos uma comparativa aí, ok? A alegria era tanta que chorou. A alegria era tanta, é uma oração. Que chorou começa outra oração. Temos uma consecutiva aí, tá? Consequência, ok? Ah, gente, é isso. Se ficou rapidinho, gente, volta, para, né, o vídeo, tá bom? Mas é porque é muito conteúdo, né, e a gente tem que adiantar, tá bom, gente? Então, vou terminando por aqui. Estudem essa matéria, ela é muito, 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 muito importante, tá? Conjunções subordinativas e toda essa classificação, ok? E a gente se vê e volta aí numa próxima videoaula. Não perca as aulas online, hein, gente? Façam todas as atividades porque é muito importante, ok? Beijinho, tchau, tchau.